Com a aproximação da data do Exame Nacional de Geometria Descritiva A de 2024, torna-se cada vez mais importante para nós perceber o que devemos esperar desta prova e como podemos garantir a nossa melhor preparação possível. Por isso, neste vídeo, vamos fazer uma breve previsão do que vai acontecer no Exame Nacional de Geometria deste ano e também transmitir algumas sugestões práticas para quem se está a preparar nesta fase preliminar. Vamos ser acompanhados pela informação específica da prova que nos foi fornecida pelo IAV e também pelo modelo das provas que temos tido desde o ano de 2021. Para começar, é importante termos em conta que a nossa prova vai ter um total de 5 exercícios diferentes, assim como podemos ver neste quadro que tem aparecido na primeira página das provas de exame desde 2021 e que também consta na prova de 2023, e que mostra que ela inclui 2 itens cujas respostas contribuem obrigatoriamente para a classificação final, e outros 3 itens, dos quais apenas os 2 nos quais obtenhamos a melhor pontuação irão contar para a nossa classificação. No total, temos 5 exercícios, mas apenas 4 irão contar para a classificação final. Quais é que serão os itens de cotação obrigatória e os itens de cotação seletiva? Temos connosco o quadro das cotações, que aparece no fim das provas de geometria descritiva e que mostra que os 2 itens cujas respostas vão contribuir obrigatoriamente para a classificação final são o número 1 e o número 2, e os restantes 3 itens, dos quais apenas 2 irão contar, são do número 3 ao número 5. Também podemos perceber que todos eles terão o mesmo valor, que é de 50 pontos, e no total, os 2 itens de cotação obrigatória mais os 2 itens que serão selecionados com a melhor cotação irão somar 200 pontos. Vamos de seguida falar sobre a matéria que vai sair em cada um dos itens que vamos ter na prova do exame deste ano. Temos aqui a informação específica para a prova de geometria descritiva deste ano e nela a informação sobre os blocos de matéria nos quais vai incidir a nossa avaliação. Por outras palavras, estes são os assuntos principais sobre os quais serão os problemas dos nossos exercícios. E começando pelos de cotação obrigatória, quanto ao item número 1, nós sabemos que ele será um exercício sobre a representação de entidades geométricas elementares condicionadas por relações de pertença e ou resultantes de interseções. Quando falamos de entidades geométricas elementares, queremos dizer pontos retas que pertençam a outras entidades como planos. Podemos ter um problema sobre isto, também um problema sobre interseções, mas também sobre as duas coisas em conjunto. Como assim? Reparemos, por exemplo, no primeiro exercício da época especial do Exame Nacional de 2019. Ele pedia-nos para determinar as projeções do traço no plano bissetor dos diedros ímpares beta 3 da reta I, que no fundo é um elemento que pertence a outros dois, um plano bissetor e uma reta, sendo que a reta, por si, é resultante da interseção entre outros dois planos. Este é um dos casos em que tivemos a representação de entidades geométricas elementares condicionadas por relações de pertença e resultantes de interseções. E o que é que podemos dizer do item número 2? Pode ser um problema sobre a representação de figuras planas ou de sólidos geométricos, mas também à semelhança do que aconteceu na primeira fase do ano 2023 sobre a representação de sombras de figuras planas. Vamos agora voltar a nossa atenção para os itens número 3 e número 4. Eles os dois, em conjunto, podem variar entre um exercício de sombras de sólidos, secções ou interseção de uma reta com um sólido. Depois deles, teremos o item número 5, que é o último exercício do exame, que é sempre sobre a representação axonométrica de uma forma tridimensional que resulte da justaposição de outros sólidos geométricos em axonometria clinogonal ou ortogonal. Estas são as matérias nas quais se vão basear os nossos exercícios do exame, mas precisamos de terem atenção que, como a nossa prova, assim como diz a informação específica, tem por referência também as aprendizagens essenciais de geometria descritiva A para os 10º e 11º anos, então nós podemos ter em cada um dos itens do exame matéria do 10º e 11º ano que possa ser incluída no bloco de matéria que está atribuído a esse item. Por isso, para nos ajudar a organizar melhor o nosso estudo, nós publicamos no site GD Online a página do Exame Nacional de Geometria Descritiva A 2024 e ao carregar no 6º ponto do menu sobre como podemos preparar-nos bem para este exame,
vamos encontrar os assuntos da geometria descritiva de 10º e 11º anos mais relacionados com os blocos de matéria que estão prescritos para o exame. Ao carregarmos nos links que estão associados à matéria de cada um dos assuntos, nós podemos aceder ao vídeo, ao conjunto dos vídeos que falam sobre essa matéria e também a algumas fichas de exercícios que podem ser muito úteis para nós praticarmos para o exame. Agora que percebemos melhor o que esperar do Exame Nacional e de cada um dos seus exercícios, vamos ver também uma breve sugestão de como nos prepararmos melhor nesta época antes do exame. Para começar, é importante que tenhamos em mente que, a fim de estarmos bem preparados para cada um dos blocos que vai sair em cada item do exame, precisaremos de dominar a área específica desse item. Mas também será vantajoso, ao organizar o nosso estudo, dar prioridade à preparação para os 2 primeiros itens e para o 5º item. Primeiro, porque os 2 primeiros itens vão afetar diretamente o resultado que nós vamos tirar no exame, visto que eles vão contar obrigatoriamente para a nossa avaliação, e assim vão ditar o que acontece com os primeiros 100 pontos que nós temos na prova. Dos outros 3 itens que nós temos de cotação seletiva, o único que nós sabemos qual é a matéria exata que vai ser incluída nesse exercício é o exercício número 5. Visto que sabemos o que vai sair neste item, então significa que também podemos garantir que ele seja um dos quais nós obtenhamos a melhor cotação. Por fim, como 2 de 3 assuntos podem sair nos itens número 3 e número 4, pode ser um exercício sobre a sombra de um sólido, a secção de um sólido ou a interseção de uma reta com um sólido, então valerá a pena nós estarmos bem preparados para pelo menos um deles. Como é que fazemos isso? Ao estudar 2 dos 3 itens possíveis, garantimos que estamos preparados para pelo menos um dos itens que vai sair. Vamos exemplificar. Se eu garantir que estou preparado pelo menos para um exercício sobre sombra de um sólido e secções de sólidos, na prova do Exame Nacional da primeira fase de 2023, visto que o exercício 3 foi sobre a interseção de uma reta com um sólido, o exercício 4 sobre a secção num sólido, então havia uma grande probabilidade de eu estar bem preparado para fazer este exercício. Pelo menos um daqueles que saíram. No entanto, numa prova semelhante à primeira fase de 2022, como o exercício 3 foi sobre a secção num sólido e o exercício 4 sobre a sombra de um sólido, então eu já estaria preparado para fazer ambos os exercícios, o que facilitaria ainda mais que eu tivesse uma cotação melhor. A título de conclusão, o que podemos esperar da prova do Exame Nacional de Geometria Descritiva A de 2024? A prova do Exame Nacional de Geometria Descritiva vai ter 5 exercícios, dos quais apenas 4 contarão para a nossa avaliação final. Para fazer cada um destes 5 itens, precisamos de dominar o conteúdo que pode ser incluído na sua área específica. Por fim, será vantajoso para nós dar prioridade no nosso estudo aos 2 primeiros itens e ao 5º item. Este foi um vídeo sobre a previsão do Exame Nacional de Geometria Descritiva A de 2024. Esperamos que vos ajude no vosso estudo. Muito obrigado por terem assistido e até à próxima.